O Vicente foi trancado em uma sala sem janelas e apenas uma porta enorme. Há um painel com vários botões de um lado e outro com uma dica do outro. Também tem um relógio na parede acima da porta. Qual botão o Vicente deve apertar para sair da armadilha? O triângulo verde. Os números no painel representam as horas. Se você conectá-los no mostrador do relógio, obterá um triângulo. A porta se abriu e o Vicente entrou em um corredor mal iluminado. Lá viu apenas uma porta. Porém, dessa vez, a fechadura e a chave estavam penduradas juntas na mesma corrente. Mas depois de examinar esse sistema por alguns segundos, ele entendeu que não sairia daquela maneira. Por quê? A chave tem um padrão diferente, não vai caber na fechadura. O Vicente precisa procurar outra maneira de fugir. Então ele percebe uma mesa em um canto escuro. Há um pedaço de papel, uma faca e alguns balões inflados sobre ele. O Vicente pega o papel. É um bilhete. Para sair daqui, você deve perfurar um balão com uma faca. Mas se ele perder o ar ou estourar, você ficará aqui para sempre. O cara pensou um pouco, então fez algo e uma porta escondida se abriu em uma das paredes. O que ele fez? O Vicente deixou o ar sair de um dos balões. Depois disso, facilmente o perfurou com a faca. O detetive Marcos e outro transeunte foram testemunhas de um acidente de carro. Um homem, atingido por uma minivan, estava caído no chão, inconsciente. O Marcos correu para o café mais próximo para chamar uma ambulância. Quando voltou, o transeunte disse que a vítima tinha se virado, mas não havia recobrado a consciência. Depois de olhar a cena por alguns segundos, o detetive disse: "É melhor você devolver tudo que pegou deste homem." Por que ele disse isso? Quando viram o homem pela primeira vez, apenas um botão estava abotoado em seu paletó, mas agora havia dois. O transeunte deve ter aberto o paletó para procurar a carteira e o abotoado incorretamente. Olhe para esta foto e tente descobrir quem é um alienígena disfarçado. É o cara de camisa amarela. Ele está comendo uma banana, mas não a descascou antes de morder. Provavelmente porque viu essa fruta pela primeira vez. 3 detetives famosos foram a uma cafeteria para discutir um caso complicado. Um garçom se aproximou deles e perguntou: "Todos querem café?" O primeiro disse: "Não sei." O segundo também respondeu: "Não sei." E o terceiro detetive falou: "Sim." Você sabe o que os 2 primeiros detetives pediram? Todos pediram café. Cada um queria bebida, mas os 2 primeiros não sabiam se seria a escolha de todos. Se os 2 primeiros não quisessem, teriam simplesmente dito não. Então, quando o terceiro ouviu as respostas de seus colegas e como também ia querer uma xícara, disse sim. O Rafael, o William, a Ana e a Gabi estão em uma sala de museu. Alguém roubou uma exposição inestimável da sala há algumas horas. O Rafael, o William e a Ana afirmam que não tem nada a ver com o crime, mas o detetive não acredita neles. Todos são presos e levados para a delegacia. Apenas a Gabi, que não respondeu à pergunta, está livre. Por quê? A Gabi é a detetive. A Joana estava tomando seu café da manhã em uma cafeteria quando ouviu um carro freando muito alto e depois houve uma gritaria. Ela correu até lá e viu um homem com sua bicicleta no chão e um carro parado nas proximidades. O ciclista não parecia ferido e Joana o ajudou a se levantar. O motorista do carro também se aproximou deles. O ciclista apontou para o homem. "Ele me fez cair batendo na minha bicicleta com o carro dele." Mas o motorista disse: "Eu o vi perdendo o controle da bicicleta no espelho, então caiu no chão e parei o veículo para ver como ele estava." A Joana quase imediatamente entendeu quem estava mentindo. Você já descobriu? O
carro não tem retrovisores laterais. Também há muitas coisas no banco de trás que bloqueiam a visão da rua. Portanto, o motorista também não poderia ter visto nada no espelho retrovisor. O cara está mentindo. Um rico empresário era famoso por sempre usar um chapéu branco. Mas um dia, ele chegou ao escritório com um cacho de frutas na cabeça. Seus funcionários ficaram chocados, mas não ousaram questioná-lo. A situação se repetiu no dia seguinte. No terceiro dia, a secretária do empresário criou coragem e perguntou o que estava acontecendo. O homem respondeu: "Ah, é porque perdi uma aposta. Ainda não cumpri, mas farei hoje. Não precisa pedir almoço para mim." O que o empresário teve que fazer para cumprir a aposta? Quando fez a aposta, ele disse: "Se eu perder, vou comer meu chapéu." O detetive Marcos suspeitou que um homem cometeu um crime, então decidiu vigiar a casa dele. Não muito longe, ele avistou uma artista montando seu cavalete. Aparentemente, ela iria desenhar a casa do suspeito. A certa altura, o detetive teve que ir embora para a delegacia e pediu à garota que lhe telefonasse se visse alguém entrando ou saindo de casa. Ela concordou. Quando Marcos voltou à noite, a artista disse que não tinha visto ninguém. O detetive entendeu imediatamente que ela estava mentindo. Como ele descobriu isso? Quando ele saiu, todas as janelas da casa estavam fechadas, mas na imagem que a garota desenhou, elas estão abertas. Significa que alguém estava lá dentro, enquanto Marcos estava fora. Olhe para esta foto e tente entender quem é o Ben. É o cara que procura algo no chão. Ele é o único que não está usando tênis. Isso porque eles ainda estão em seu armário. Você tem um saco cheio de grãos de café e precisa usar este café para encher completamente 2 outros sacos do mesmo tamanho. Como pode fazer isso? Coloque um saco vazio no outro e encha-os com café. Uma grande quantia em dinheiro foi roubada do cofre do Guilherme. A polícia suspeita do Alan, mas ele diz: "Não sei nada sobre cofres e nem como abri-los. Sou um simples ferreiro." O detetive não acredita nele e pede para o cara provar isso. Ele dá ao Alan uma tarefa relacionada ao trabalho. Se conseguir lidar com isso, é porque está dizendo a verdade. O Alan recebe 5 correntes diferentes. Cada uma delas possui 3 elos. O detetive lhe pede para fazer uma corrente com essas 5 peças, mas ele pode separar e combinar apenas 3 elos. Em pouco tempo, o Alan terminou a tarefa e foi liberado. Como ele fez isso? O Alan separou 3 elos de uma corrente e os usou para conectar as 4 restantes. Você pode mover apenas um palito de fósforo para fazer um quadrado? Puxe este um pouco para cima. Aqui está o seu quadrado perfeito. O Bernardo, um famoso inventor, morava no 6º andar de um prédio. Após longos meses de trabalho, ele finalmente criou uma máquina do tempo e preparou muita comida, água e outras coisas necessárias para levar, porque estava pronto para testar sua invenção. Ele ajustou o cronômetro de forma que a máquina o levasse 500 anos de volta ao passado. O Bernardo estava prestes a apertar iniciar quando um pensamento lhe veio à mente. Ele pegou o mecanismo e o levou para sua garagem que ficava no térreo. Por quê? Dessa forma, o inventor evitaria se machucar. 5 séculos atrás, não existiam edifícios tão altos. Ele simplesmente cairia do chão da altura do 6º andar. Olhe para esses caras com atenção. Um deles mentiu quando disse que não havia pintado o rosto sorridente verde na cerca. Qual é? É o cara da esquerda na tela. Verifique a mão esquerda dele. Mesmo que ela esteja no bolso, ainda dá para ver um pouco da tinta verde que ele usou. O Breno estava caminhando pela praia quando encontrou uma garrafa de vidro. A coisa parecia velha e o cara passou muito tempo tentando abri-la. Finalmente ele conseguiu. Para seu espanto, um gênio saiu dela. "Eu vou cumprir seus 3 desejos, mas você não tem permissão para desejar mais nada." O
Breno concordou, mas ainda assim conseguiu mais desejos. Como ele fez isso? Seu primeiro desejo foi que o gênio permitisse que ele pedisse mais desejos. Vários pássaros pousaram nas árvores, um pássaro para cada uma delas. Mas, neste caso, um deles não tinha árvore própria. Então, eles se reagruparam com 2 pássaros sentados em cada árvore. Depois disso, uma árvore ficou livre. Quantos pássaros e árvores existem? São 4 pássaros e 3 árvores. O detetive Raul, um dos mais talentosos da agência, usou sua chave codificada e entrou no apartamento onde os documentos secretos estavam escondidos. Para ajudá-lo a encontrá-los, seu assistente Carlos deixou uma nota criptografada com a localização exata dos documentos. Era assim: o detetive Raul decifrou a mensagem e encontrou os documentos. Onde eles estavam escondidos? A nota diz: debaixo do tapete do estúdio. O detetive apenas leu ao contrário e ignorou os espaços entre as palavras.